Olá, estamos de volta aqui no nosso curso e nas nossas aulas. Esse é o vídeo da aula 3, né? E como você pode perceber aqui na nossa captura de tela, a aula 3 então começa com uma revisão da aula 2, como a gente já havia comentado no vídeo anterior, né? Cada aula vai começar sempre com uma revisão da aula passada, da aula anterior. Então, na aula anterior nós vimos três quesitos imprescindíveis do sermão, né? E agora nós vamos ver mais alguns, né? Nós vimos ali o item o quesito da fidelidade textual, da unidade e do tom evangélico. Então agora, nessa terceira aula, né, que é a segunda aula dos quesitos imprescindíveis do sermão, como você pode ver aí, essa é a última aula nesse assunto, a gente vê quatro quesitos que também são necessários para que um sermão seja caracterizado como um bom sermão, né? Então, esses itens, então, são o item da instrução, o quesito, né, da instrução, do movimento, do ponto e da ordem, né? Então, o que é que eu quero dizer ou o que é que Dabney, né, como a gente viu, são esses quesitos imprescindíveis são observados pelo Dabney. O que é que o Dabney quer dizer quando ele fala a respeito da instrução? Bom, ele quer dizer que o sermão vai ter conteúdo, o sermão vai ter algo novo, que vai além daquilo que o leitor sozinho, numa leitura superficial, numa leitura sem consultar os originais, vai conseguir entender e captar do texto bíblico. Então veja, essa é a demonstração, o item instrução é a demonstração que o pregador fez o seu trabalho de casa, ele fez o seu dever de casa. Em que sentido? Um sermão será instrutivo quando o pregador de fato gastar tempo estudando o texto, examinando o texto, né, vendo quais são os elementos que são importantes, quais são as palavras que são chaves. Tem textos, tem citação dos textos do Antigo Testamento ou não tem? Se tem, qual é a relevância dessas citações? Essas citações são feitas de acordo com o contexto do Antigo Testamento? Ou o apóstolo está trazendo uma nuance nova? Os tempos verbais, né, em que os verbos são conjugados, tem relevância, não tem? Então, é nesse momento que a gente está ali tentando tirar, né, as pepitas exegéticas do texto, é que a gente vai começando a amontoar a instrução do texto. Não somente a exegese, mas também o estudo histórico, o estudo do panorama histórico do texto vai também enriquecer o seu sermão. Então, no quesito instrução, o que nós estamos falando é que as pessoas vão sair do seu sermão, depois de escutar um bom sermão, elas vão sair sabendo mais a respeito do texto do que se elas tivessem ficado em casa e lido o texto sozinho e consultado os comentários ali no rodapé da página da Bíblia de Genebra. Percebe? Então, isso coloca nas costas do pregador uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de que ele precisa ir além daquilo que alguém com uma leitura superficial e normal pode extrair do texto. Então, a gente reconhece que houve instrução quando eu sei mais do texto depois de ter ouvido o sermão do que eu sabia antes. Movimento, né? Vamos tratar desse assunto aí. Como é que a gente sabe que o sermão ele tem movimento? O movimento é um elemento especificamente preciso na entrega, né? Na língua portuguesa, a gente tem a palavra prolixo, né? Alguém que repete demais aquilo que fala. O sermão ele precisa ser completamente poupado, né? de prolixidade. O pregador ele não pode ter vamos colocar assim o privilégio, né? Mas ele não pode de maneira nenhuma cometer o erro da prolixidade. Por quê? Porque ele vai rapidamente abusar os seus ouvintes, ele vai enjoar os seus ouvintes, né? Então o movimento ele evita que o ouvinte perca o interesse, que o ouvinte se sinta cansado, se sinta exausto em ouvir a mesma coisa 500 milhões de vezes. Não, você está seguindo no texto, né? Na verdade, o seguir no texto, não se repetir, ele é evitado quando você segue o texto
e segue o próprio argumento do texto, o argumento que o Espírito Santo de Deus já estabeleceu no próprio texto. Então, para evitar a prolixidade, é preciso cultivar o movimento. Como é que você cultiva um movimento? Seguindo no texto, ponto após ponto. Então, daí a necessidade de você ter um bom outline, né? Um bom esboço para o seu sermão. Esse termo aqui é bem interessante, né? O Dabney, ele chama o aspecto do sermão de brevidade nervosa. Quer dizer, o pregador ele vai falar pouco, vai falar o suficiente, ele vai ser breve no que ele fala e ele vai nervosamente, entre aspas, ele vai nervosamente buscar sempre estar avançando no conteúdo para que todo o texto seja coberto, seja ali exposto, né? Na sequência aqui, o ponto, né? O ponto, na verdade, é a ideia de qual é a mensagem central do sermão, né? Essa pergunta aqui do início da sessão é muito interessante. O sermão foi até legal, mas qual foi a mensagem do pregador? Muitas vezes a gente se pega observando coisas individuais do sermão, né? Talvez foi uma ilustração que capturou a nossa atenção, talvez foi um ponto específico, né? Ou uma observação específica, às vezes uma citação, às vezes uma história que o pregador contou, mas a gente sai do sermão com essas impressões bem espúrias e saímos sem saber do que é que o sermão era, o que é que o sermão quis dizer, né? Qual era o ponto do texto que o sermão estava expondo. Então, quando a gente fala de ponto, a gente está falando do ensino central, e mais adiante, na nossa composição de sermão, nós vamos chamar de proposição principal, ou PP, né? A proposição principal. Qual é o ensino central do texto? E nós vamos perceber ao longo desse curso que eu já falei isso anteriormente, essa é a pergunta de $1 milhão. Você pode fazer todo o seu estudo exegético, você pode fazer um excelente esboço, mas se o ponto principal de onde vai sair as suas proposições, mas se a sua proposição principal, de onde sairá os seus pontos principais, não for acertada, se você de fato não entender, não reconhecer, não conseguir extrair do texto qual é o ensino que o Espírito Santo de Deus colocou naquele texto para ser ensinado à igreja em todos os tempos, em todos os séculos, você falhou no seu trabalho. Né? Você falhou no seu trabalho. Então, por isso que essa é a pergunta de $1 milhão. Então, o Robinson chama isso, né, de a grande ideia. Né? Qual é a grande ideia, ou a ideia central do texto? A ideia central do sermão é sempre a ideia central do texto, já que nós falamos daquela característica da fidelidade textual. Ordem. Né? Ordem é imprescindível, né, para que você possa... ordem e movimento estão intrinsecamente ligadas. Né? Então, à medida que você tem movimento no seu sermão, ou para que você tenha movimento no seu sermão, é preciso que você tenha ordem. É preciso que haja uma organização. No sermão expositivo, quando a gente tenta expor verso a verso, e é muito importante que se diga isso, a exposição verso a verso, ela não necessariamente, e ela precisa, na verdade, evitar a todo custo a sensação de que o pregador é um comentarista. Né? Às vezes você pega o comentário de Calvino e você tem ali versículo após versículo. E muitas pessoas erradamente têm a impressão de que aqueles comentários, eles são os sermões de Calvino, mas não são. Tá certo? Não são. Aqueles ali são os comentários mesmo, são as notas exegéticas de Calvino. Tá certo? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Só um minuto. Pronto, veja aqui. Nesse volume aqui, o que nós temos aqui de fato são os comentários de Calvino, né? Você deve estar percebendo aí. Comentários de Calvino. E aqui embaixo você vai perceber que você tem aqui os comentários exegéticos de Tito e Timóteo. Tá certo? Aqui nesse volume você tem de fato aquilo que a editora Fiel, se eu não me engano, publica no Brasil. E aí você tem realmente os comentários de Calvino verso a verso.
Então, cada versículozinho ali, ou de 2 em 2 versos, você tem o comentário de Calvino. Entretanto, enquanto você tem essas notas, você tem aqui os sermões mesmo de Calvino, no caso aqui em 1 Timóteo. Esse conteúdo aqui é um tanto diferente em termos de entrega desse aqui. Porque enquanto esse aqui tem tudo quanto é de nota exegética, nesse aqui você percebe o que é que Calvino de fato levou para o púlpito e deixou de fora do púlpito. Tá certo? Então, o que é que isso tem a ver com a ordem? Na entrega do sermão, quando você fizer a sua exposição, quando você fizer o seu estudo exegético e você colocar todas as notas exegéticas no seu papel, na composição do seu esboço, o que você vai terminar percebendo é que algumas coisas você vai ter que manter e outras coisas você vai ter que tirar. Nem todas as informações que você vai extrair do texto vão ser necessariamente comunicadas ao seu ouvinte, né? Aquele que ouve o seu sermão. Então, é preciso que você faça esse juízo de valor. O que é que precisa sair das notas e ir para o seu sermão, e o que é que vai ficar de fora da maneira como você vai comunicar. Obviamente não vai ficar de fora da sua interpretação do texto. Isso é absolutamente claro. A maneira como você vai interpretar o texto vai envolver todo o arcabouço do seu estudo exegético, mas a maneira como você expõe o texto para o ouvinte não necessariamente vai conter todas as informações da sua exegese, apesar da sua interpretação, sim. Né? Então, a ordem, ela é baseada dentro dessas notas. Depois que você fizer suas notas e você criar o seu esboço do sermão, você então, à medida que você desempacota o conteúdo do texto, não necessariamente verso a verso, né, um verso atrás do outro, mas às vezes há um grupo de versos atrás de outro grupo de versos, você vai então mantendo assim a ordem do sermão. Essa ordem ela é muito importante porque ela faz com que o sermão seja memorável. O sermão é memorável. Por que é importante que o sermão seja memorável? Porque nós, como pregadores, desejamos que quando nós terminamos o sermão, o nosso ouvinte volte para casa e ele continue meditando no texto. Ele continue pensando. Quando ele abrir de novo naquele texto, ele vai enxergar a estrutura que você extraiu do texto. Não uma estrutura que você impôs no texto, mas que exegeticamente, que reflete a gramática, que reflete a exegese do texto, tá certo? Então essas aí são os quesitos imprescindíveis do sermão final. Eu espero que você seja abençoado aí com o conteúdo dessa aula, né? Que Deus os abençoe.